Olá, eu sou Rafael Ávila, um dos criadores do Luz Prime, e nesse vídeo eu vou mostrar um estudo de caso de como fazer a descoberta do nível de maturidade do seu negócio e os caminhos que você pode tomar para melhorar. Eu vou utilizar como padrão a planilha de diagnóstico empresarial 4.0, que está disponível no Luz Prime, e nela eu vou mostrar exatamente como a gente pode fazer a avaliação da situação do seu negócio, como a gente vai avaliar as expectativas em relação ao que foi avaliado de acordo com as grandes áreas e sub-áreas, chegando no nível de maturidade do seu negócio no final dessa análise. Então vamos começar com a avaliação da situação atual. Eu acho super importante em qualquer análise, para qualquer negócio, que você tenha uma avaliação das principais áreas do seu negócio. Aqui na nossa planilha a gente utiliza as áreas de estratégia, de finanças, de marketing, de operações e de gestão de pessoas. Você pode falar, poxa, Rafael, mas na minha empresa essas áreas são diferentes. Eu tenho uma área de logística que eu preciso atuar, apesar de eu considerar que a área de logística está dentro de operações, se você precisar, é possível fazer a edição das áreas, das sub-áreas e das perguntas dentro de cada uma delas. Para o nosso exemplo e estudo de caso aqui, eu vou utilizar o padrão que eu já tenho na planilha, como ela vai para você quando você baixa dentro lá da sua assinatura do Luz Prime. Na avaliação da situação, você sempre vai dar respostas de acordo com cada uma das perguntas que indicam em que momento a sua empresa está para aquele item avaliado. Então, dentro de cada uma das grandes áreas, a gente tem sub-áreas, só para te dar o exemplo, dentro de estratégia, a gente tem estratégias de curto, médio, longo prazo e análise do ambiente em que a empresa está inserida, né? Então, são 4 sub-áreas e para cada uma dessas sub-áreas a gente vai ter algumas perguntas, normalmente 4 ou 3. Então, quando a gente está analisando a estratégia de curto prazo, a gente está avaliando se a empresa possui diretrizes estratégicas claras e compreendidas por todos os seus colaboradores, se a empresa realiza o planejamento estratégico, e aí quando você vai responder, você vai determinar, né? A empresa realiza o planejamento estratégico? Não realiza, realiza de forma empírica, realiza de maneira formal, realiza inclusive envolvendo seus colaboradores. E cada um desses níveis te dá um feedback de em que momento a sua empresa está para aquela análise. Tudo isso vai culminando numa avaliação geral, quando você preenche todas as perguntas e respostas de todas as áreas, justamente já indicando a avaliação de cada uma das pontuações para as sub-áreas. E, obviamente, isso gera para você uma avaliação total que está totalmente ligada ao nível de maturidade do seu negócio. Então, quando a gente está avaliando uma empresa, entender o nível de maturidade pode ser a diferença de em quais locais, em quais áreas, quais estratégias eu vou adotar em detrimento de outras para esse meu negócio. Então, entender o nível de maturidade é muito legal. No nosso exemplo, a gente está com um nível de maturidade 4. Só para te dar um exemplo mais específico, se eu volto aqui para avaliação de situação, vamos colocar, por exemplo, em marketing, e eu começo a dar notas ruins, então não possui identidade visual, não possui foco, a empresa não realiza monitoramento. Aqui, vamos botar uma pior, a empresa não realiza quaisquer ação de satisfação, não está presente na internet, vamos botar, não faz absolutamente nada. A gente está botando as piores notas possíveis aqui para a gente realmente ter uma avaliação ruim nessa área. E aí você vai perceber que isso impacta, obviamente, a avaliação daquela área especificamente. Então, eu estou seguindo aqui com as respostas, né, dando respostas ruins. E isso também vai influenciar em algum nível, provavelmente, a nossa maturidade como negócio, né? Se você tem uma área que é muito ruim, não necessariamente isso vai impactar a sua maturidade, mas costuma acontecer. Então, botei notas bastante ruins aqui. Quando eu faço minha análise, eu ainda estou no nível 4, porque eu estou com uma avaliação de 38%, mas eu já estou com uma avaliação pior. Se eu continuasse tendo respostas negativas, deixa eu ver aqui uma área que está bem positiva, né? Estratégia, por exemplo. Então, se eu continuasse tendo respostas negativas o tempo todo, obviamente que em algum momento a gente teria o nosso diagnóstico caindo de nível, né, sendo pior. Então vai ver que eu vou continuar fazendo avaliações ruins do meu negócio para que dessa maneira eu tenha lá no final uma percepção de como necessariamente o meu negócio está.
Então, eu sigo aqui avaliando mal, né? Então, só para você ver, conforme eu vou dando as notas mais baixas, isso vai impactando a nossa avaliação de expectativas, né? Então, você observa que agora eu tenho áreas que já não estão funcionando tão bem como deveriam e a gente já chegou no nível 3, né? Saiu do nível 4 para o nível 3. Então, isso sempre influencia e te ajuda a analisar em que momento a sua empresa está e o que ela precisa fazer. Como a gente define quais são os direcionamentos do que precisa ser feito? Eu gosto muito de entrar na avaliação de expectativas, porque aqui eu vou ter a minha pontuação atual, de acordo com o meu preenchimento, né, dessa avaliação atual, eu vou ter pontuações mínimas recomendadas, o que já gera para mim uma lacuna, né, entre o que eu gostaria e o que eu fiz de fato. E aí, sempre que eu tenho uma pontuação mínima recomendada, eu posso botar pontuação desejada também. Então, o mínimo de acordo com o meu preenchimento da importância dessas perguntas e sub-áreas, o que de fato eu precisaria ter o mínimo para fazer uma empresa estar andando bem. A minha pontuação desejada é onde eu gostaria de estar e eu consigo ver essa lacuna entre um e outro. E isso, obviamente, vai me direcionar. Poxa, se eu estou olhando aqui que eu estou relativamente bem dentro de operações, que eu estou mal em marketing, que eu estou bem mal em estratégia, eu posso começar a trabalhar essas áreas primeiro e direcionar estratégias, enfim, voltadas para essas áreas. Conforme eu faça isso, eu vou, obviamente, tendo relatórios de acompanhamento, né, tanto do ranking geral, de cada uma das sub-áreas, rankings específicos, né, para eu selecionar uma área e ver quais são os pontos mais importantes e relevantes daquela área, assim como o próprio dashboard geral, né, então eu tenho um diagnóstico geral, como uma análise por área também que vai me permitir ver, dentro das sub-áreas, né, quais foram as pontuações, quantidade de resposta por nível, quantidade de perguntas por importância. Isso tudo faz com que você tenha uma visão global do teu negócio e consiga pensar em direcionar estratégias a partir dessa avaliação geral e específica por áreas e sub-áreas. Então, a planilha de diagnóstico empresarial te proporciona essa análise completa. Eu normalmente costumo indicar bastante que ela seja feita em momentos de planejamento estratégico, de uma análise geral do negócio, né, que pode ser feita periodicamente ao longo do ano, até para você ver se está existindo, né, uma evolução, se você está mudando o nível de maturidade do seu negócio e dessa forma ter uma visão completa da situação atual da sua empresa.